Olá pessoal, queria falar um pouquinho contigo nesse vídeo aqui a respeito da evolução ou não do futebol brasileiro e quanto que ele está caro hoje. E isso não quer dizer necessariamente que o futebol tenha se desenvolvido aqui no Brasil, muito pelo contrário. Mais ou menos há uns 12 anos, o Brasil começou a ser mudado de um certo modo de forma estrutural. Com o advento da Copa do Mundo de 2014, surgiram novas arenas mais modernas que pudessem atender um público diferenciado no futebol brasileiro. Aumentou sim um pouquinho a média de público, mas também aumentaram-se os custos. Isso faz um pouco mais de 10 anos que vem essa nova geração de arenas aqui no Brasil. Muitos estádios subsidiados sim pelo governo, mas os clubes, na sua grande maioria, entraram num grau de endividamento maior ainda. Depois nós tivemos um outro movimento recente, agora em 2021, com o advento das SAFs. Com a aprovação da nova lei, começamos a ter no Brasil aqui de uma forma estrutural diferenciada as SAFs. Evidentemente, aqui eu quero frisar, são vários modelos de SAFs diferentes. Os clubes têm modelos diferenciados que fazem com que um seja de uma forma específica relacionado ao outro. Um envolve patrimônio, o outro envolve só o departamento de futebol, com relações diferentes, prazos diferenciados. E aqui também não é uma garantia de sucesso. Segundo uma pesquisa recente da Sports Value, só para vocês terem uma ideia, em 2 anos, 2022 e 2023, 3 clubes aqui que eu vou citar. O Botafogo teve um prejuízo de 349,9 milhões de reais, 350 milhões de reais com a sua SAF. O Vasco, nesses 2 anos referidos, 211,6 milhões. E o Bahia, 143,8 milhões de reais. Estes são os prejuízos desses 3 clubes que se tornaram SAF. Evidentemente, há uma razão para esse endividamento. Os clubes, as empresas que assumiram os clubes tiveram que botar um aporte muito grande de recursos para reestruturar o clube, gastaram com contratações, mas vêm gerindo, de um certo modo, mal o futebol. Temos alguns exemplos positivos, mas na sua grande maioria, a gestão do futebol continua sendo bastante ruim. Vejam a questão do Vasco da Gama, que o Pedrinho está lá gestionando na justiça, pedindo uma revisão do modelo do contrato feito com a SAF 777. O Cruzeiro, que foi comprado a preço de banana pelo Ronaldo Nazário, foi já revendido praticamente pelo dobro, fora o que o Ronaldo lucrou, reestruturando o clube. E aqui não é uma crítica. O Ronaldo comprou o Cruzeiro quase caindo para a 3ª divisão do futebol brasileiro. E deixou ele muito bem aparelhado para ser revendido. Por isso, como eu comentei aqui, a SAF ela vem para fazer algumas mudanças, entrou principalmente em clubes absolutamente endividados, alguns quase que na insolvência, mas ela não é uma garantia de sucesso. Sei que no Grêmio já existe uma comissão para fazer uma análise da SAF, isso, e já foi feita inclusive, mas isso não quer dizer que o Grêmio seja vendido, mas sim o que o Grêmio vem fazendo é estudar os modelos de SAF dentro dos clubes de futebol para ver o que é certo, o que é errado, o que pode se acrescentar lá no futuro, que infelizmente acho que todos os clubes brasileiros passarão pela SAF devido à sua má gestão administrativa e principalmente no futebol. Logo após, nós tivemos agora o início já da questão das ligas, o que deveria ser algo para melhorar muito a qualidade do futebol brasileiro. Mas não, as ligas estão vindo, tanto a Liga Forte, quanto a liga que o Grêmio está, a Libra, elas vêm para entrar num mercado que é pouco transmitido para o exterior, é subutilizado, tanto é que nós não ficamos nem entre as principais ligas do mundo
Nós estamos, inclusive, atrás da MLS dos Estados Unidos, em termos de atratividade, em termos de receita, mas as ligas vêm para tapar um buraco financeiro dos clubes de futebol, mais uma vez, pelas más gestões que acontecem. E essas ligas, elas vêm comprometendo o futuro dos clubes por 50 anos. E vejam só, mais uma vez, eu repito aqui, é o terceiro item que eu venho comentar aqui com você, mas é mais um item que não dá garantia de melhoria no futebol. Tanto é que ela não vem para mexer na estrutura. As ligas vêm para revender para o mercado externo, mas pouco mexem na estrutura. Elas dão dinheiro para os clubes. Tanto é que muitos deles já sacaram parte desse dinheiro de 50 anos de entrega da sua imagem. E vejam bem aqui um exemplo. O Internacional, que agora dia 24 de julho completa um ano de aprovação da na sua liga, que é a Liga Forte, já tem 122 conselheiros que entraram com um pedido para saber aonde foi aplicado o dinheiro da entrada da liga, que deveria ser destinado, segundo o seu presidente, ao pagamento de dívidas, já estão questionando. E 3 meses após a assinatura do contrato, lá no ano passado, em outubro do ano passado, alguns conselheiros já formaram uma comissão para avaliar ou não o rompimento da Liga Forte para ir para a Libra. Isso vem sendo questionado. O que mostra, mais uma vez, que os clubes não têm nenhum planejamento no futuro e muito menos sabem exatamente o que estão fazendo. Eles querem apenas captar os recursos de modo imediato e lá na frente se vê o que vai fazer. E com isso tudo, se aumentou substancialmente o custo do futebol. E isso é importante, é o ponto-chave desse vídeo aqui. Os clubes que, na sua média, há 3 anos, tinham uma folha de pagamento em torno de 6 milhões de reais. E hoje, muitos clubes já giram na faixa superior a 20 milhões de reais, e clubes de Rio de Janeiro e São Paulo já estão girando na faixa de 30 milhões de reais de folha de pagamento, o que mostra como o futebol foi onerado. Nós tivemos, sim, um incremento de receita pequeno que não acompanhou o aumento das despesas, e isso é extremamente importante e preocupante. Salários absolutamente altíssimos. Aqui eu não vou fazer pontualmente nenhum deles, a não ser um exemplo que eu vou dar do Grêmio logo a seguir, mas qualquer jogador de futebol, hoje até sem qualidade, ganha em torno de 500 mil reais num clube de ponta no futebol brasileiro. Jogadores do exterior vêm por muito dinheiro para cá, porque o nosso mercado está realmente inflacionado, porque tem dinheiro no mercado. Advento de SAF, advento da Liga, então o dinheiro está no mercado, efetivamente o mercado passa a ser alvo dos empresários do mundo todo e inflacionando os salários dos jogadores. E aqui eu venho trazer um exemplo de um jogador que está na pauta do Grêmio, o Daverson. 33 anos, hoje ele é reserva de um clube médio do futebol brasileiro, que é o Cuiabá, sem desprezar o Cuiabá, mas ele é um reserva de um clube médio do futebol brasileiro, um jogador de idade avançada, um jogador de um futebol razoável, nada mais do que isso. E também colocamos aqui que ele está na reserva por problemas disciplinares lá no clube, tá? Que senão ele poderia ter sido titular, está afastado há 2 meses, provavelmente fora de forma, e o Grêmio fez uma proposta para ele, que inclusive dobrou a proposta de 200 mil para 400 mil reais aproximadamente, que é as informações que eu tenho, e o jogador quer 750 mil reais de salário mensal, mais luvas e um contrato superior a 2 anos. Vejam como o mercado realmente está inflacionado. E o Daverson é apenas um exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar esse vídeo e comentar com você. Qualquer jogador de futebol custa muito dinheiro. São jogadores que querem prazos longos de contrato, que muitas vezes a qualidade do seu futebol é duvidosa, mas é o que nós temos na estrutura do futebol brasileiro.
Nós precisamos, e aqui não é o primeiro vídeo que eu faço, eu já fiz vários vídeos falando da estrutura do futebol brasileiro, da estrutura que a CBF planeja o futebol brasileiro, ou não planeja, na verdade, e como os clubes profissionais são extremamente amadores na sua gestão. Nós precisamos urgentemente melhorar muito o nosso futebol, repensar o futebol no Brasil, porque senão nós vamos continuar pensando como pensamos no passado e agindo, isso que é o pior, agindo como se ainda estivéssemos no passado. Os clubes, de um certo modo, de um modo geral, ainda não acordaram para a profissionalização, excetuando hoje no Brasil o Palmeiras, né? Mas nós temos nesse meio gestores extremamente profissionais, que são os empresários dos atletas e os gestores das carreiras desses jogadores aqui no futebol brasileiro, inflando o salário, colocando a preços absurdos e estratosféricos. E repito aqui mais uma vez, não é receita de sucesso, e muito menos que nós podemos ver hoje dentro de campo, na melhoria do futebol nacional, com tudo isso que vem sendo feito ao longo de um pouco mais de 10 anos. Te inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo e segue a gente aqui para que a gente possa comentar sobre futebol e também produzir conteúdos relacionados ao nosso Grêmio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.